Meu povo querido, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, eu vou rápido aqui nessa segunda parte dessa live de hoje, abordando um assunto muito polêmico, muito importante, muito impactante, principalmente para a mulher, não é? A mulher que tem sido, esses anos todos, ela tem sido vítima de tantos preconceitos, de tantos ataques. Não é verdade? Nós começamos à tarde, na primeira live transmitida, falando sobre a questão do aborto, não é? Versus vida. Quero deixar bem claro para todo mundo que eu não estou fazendo nenhuma apologia ao aborto. Eu não estou fazendo nenhuma apologia a, digamos, o assassinato de crianças, de bebês, de seres humanos. Mas eu quero conversar com você e tentar levar cura sentimental, emocional, levar cura psicológica para as mães que já passaram pelo processo do aborto, para a mulher que já passou pelo processo do aborto. Porque julgar o outro é muito fácil, mas procurar entender as razões pelas quais, os N motivos que levou uma pessoa a tomar uma atitude dessa, essas, digamos, preocupações, sensibilidades humanitárias, diga-se de passagem, daqueles que deveriam ter esse sentimento de amor, compreensão, compaixão e misericórdia, aprendendo com o Deus que tanto dizem crer, Jesus Cristo, assim não o fazem. Mas vão se valer de textos da Bíblia para julgar, principalmente a religião. Quando eu venho trazer aqui uma live para você, um tema, é porque eu já escutei, eu já ouvi, eu já conversei, eu já dei um atendimento, digamos, de um coach, de um conselheiro, de um espiritualista, de alguém que já passou por uma situação dessa. Como um conselheiro que escuta o desabafo, a dor, as lágrimas, o desespero, as tentativas de suicídio, as depressões, os transtornos que essas pessoas estão passando. É por isso que eu dei um tempo de ficar macerando, taxativo, de ficar teclando, não é? Ou de ficar como a Maria Fumaça, dando volta no mesmo trilho, passando nas mesmas estações, a mesma temática. Ai, o sistema, ai, a religião, ai, o sistema, ai, a graça, ai, o sistema, ai, a graça. É engraçado. Eu não sei se vocês acordaram, se vocês despertaram. Eu não sei se vocês, pregadores da graça, se tocaram de que o sistema religioso, de fato, fanatiza as pessoas. É verdade. Aí vocês dizem que saíram do sistema religioso. Mas parece que o sistema religioso, parece que a estratégia, o modus operandi, ainda não saiu de vocês. Com todo respeito aos irmãos que eu amo. Por quê? Porque ao invés de vocês salvarem almas, ao invés de vocês trazerem uma palavra de amparo, de conforto, de consolo, de enxugar as lágrimas, de chorar com os que choram, de livrar as pessoas dos tais pecados, dos encargos, das opressões, das dores da alma, psicológicas, dos traumas e neuras que a religião causou, ou que a vida, ou que angruras e sofrimentos que a vida causou a essas pessoas,
Parece que as dores, os problemas, a sede, a fome, as doenças, a situação real que estamos vivendo, talvez vocês acham que apenas falar de uma tal graça e só ficar com o sistema na cabeça, vocês estão salvando, curando, abençoando alguém. A fé sem obra é morta, meus irmãos. Então, eu quero que a espiritualidade, eu quero que o eterno, eu quero que Yahshua, que o Espírito de luz me ilumine daqui em diante, para que eu possa sempre vir com um tema, mas não é um tema montadinho, não é? Para entrar na sua cabeça e fazer com que você meta a mão no teu bolso ou no teu patrimônio para passar para minha conta. Não. Ou eu entendo, ou eu respeito todo o ministério e sacrifício de Jesus, Yahshua. Ou eu entendo que o Eterno do Velho Testamento, da Bíblia judaica, é o mesmo que não ordenou o profeta em relação a Naamã, ao profeta Elias. Não precisa cobrar nada dele, não precisa receber dinheiro de Natã, não é barganha, não é negociação, não precisa vender terra de Israel para Naamã, porque a espiritualidade trabalha com a coisa mais nobre. A espiritualidade trabalha com os maiores valores e preços incalculáveis da moeda suja humana. O preço da alma. O preço de você lutar por ser bom, humano, humanitário, compreensivo, compassivo, misericordioso. O preço de fazer as pessoas e você mesmo lutar contra as suas fraquezas, lutar contra as suas emoções, compulsividades, vícios, desejos da alma, da carne, lutar contra o adultério, contra a traição, lutar contra os vícios das drogas, lutar contra as possessões dos gênios, de temperamentos, de personalidades, lutar contra a ignorância, a grosseria, a falta de educação, lutar contra as agressões verbais, as intempéries, lutar contra todo tipo de coisa ruim que provém da cabeça humana, lutar contra o racismo, lutar contra a homofobia, contra a xenofobia, a misoginia, lutar contra a intolerância religiosa. E existem coisas mais importantes e relevantes para fazermos e para passarmos para as pessoas do que perder tempo e ficar falando só de sistema e ficar falando só de uma graça que parece que não está agraciando ninguém. Muito bem. Quando nós começamos a falar hoje à tarde, eu pontuei algumas coisas e vou deixar bem claro. Eu não sou a favor do aborto, mas também não critico e não condeno quem faz o aborto. Claro que há situações, quero deixar bem claro para que você entenda. Porque chega de humilhar, segregar, isolar, solapar, chega de depauperar, chega de judiar, chega de delinquir, discriminar, menoscabar, preconceituar a mulher. Precisamos entender este ser. E vou repetir,
a mulher. Vou repetir a palavra mãe em hebraico. Ima significa fonte das águas que desce do céu. Significa aquela que gera a vida. Então, as desestruturas desse mundo, as maldades humanas desse mundo, e o desespero, a agonia, a opressão e as sequelas psíquicas, psicológicas, emocionais que passam um ser humano, que passam uma mulher, quando ela é abusada, quando ela é estuprada, quando ela é violentada. É muito fácil quem está do outro lado estender o dedo, apontar o dedo, como se fosse fiscal, como se fosse um acusador público do ministério do céu divino. É condenada, é maldita, é abominável, é suja. Por isso que eu comecei a primeira live falando sobre a hipocrisia, a falsidade, a falsa modéstia, a falsa moral da religião. Veja só, eu quero ler aqui, em primeiro lugar, para você ficar ciente. Olha essa matéria que saiu no G1, no site G1, não é? Falando sobre a questão do SUS e do aborto. Não se preocupe, mulher, jovem, eu não vim aqui para condenar você. Eu não sou um sectarista, eu não sou um religioso, eu não sou um pragmatista, eu não sou um doutrinador, eu não sou um padre, não sou pastor, não sou um rabino, eu sou um espiritualista. Eu sou uma pessoa que crê na espiritualidade e que quer fazer útil os seus minutos de vida, suas horas nessa dimensão, nesse mundo, tentando ajudar você, tentando dar um norte, uma luz, um caminho para você, mas não subentendendo ou invertendo as escrituras, os evangelhos e as histórias que estão na Bíblia. Ao contrário de muitos que fazem isso, e o fazem muito bem, ao ponto de fazer você odiar o outro, ao ponto de fazer você desejar a morte do outro, ao ponto de você discriminar a religião do outro por questões étnicas, ao ponto de fazer você satanizar o outro, odiar o católico, odiar o bandista, odiar o negro, odiar o homossexual, odiar o outro por questões partidárias políticas. Isso é o que a religião sempre fez e tem feito até agora. Portanto, vamos abrir um pouco a nossa mente e refletir, pensar, será que realmente o aborto, em alguns casos, ele é criminoso, ele é condenado por Deus? Muito bem. Claro que está escrito lá na Torá, nas Escrituras, não matarás. Mas ao mesmo tempo que está escrito não matarás, o mesmo escritor, que segundo recebeu de forma mediúnica de uma entidade do Eterno, não matarás, escreve aí, não matarás. É o mesmo que também vai ordenar aos soldados, aos homens de Israel, que matem moabitas, que matem isso, que matem aquilo, que matem crianças inocentes, porque assim diz o Senhor e ordenou, mas que preservem as meninas para os deleites sexuais. Eu quero que você pare e pense um pouco sobre isso, para ver se realmente é Deus, foi Deus que instruiu Moisés a essas ordens de extermínio. Será? Porque o mesmo Deus vai dizer em Ezequiel, já disse, 18, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do homem perverso. Deus não tem prazer na morte de ninguém, quanto mais de crianças inocentes. E aí? Vamos começar essa matéria, lendo essa matéria aqui do SUS, essa live, perdão, do SUS. Olha só. SUS
fez 80.900 procedimentos após abortos mal sucedidos e 1.024 interrupções de gravidez previstas em lei no primeiro semestre de 2020. Total de curetagens e aspirações. O que é curetagem? Curetagem é quando a mulher dá à luz, ela passa pelo procedimento cirúrgico, quando o bebê sai, não é? O nascimento, e é retirado direitinho, vai lá lavar, vai ser cuidado, né? Enfim, no berçário, e tira os restos da placenta que fica dentro do útero da mãe, para evitar infecções, inflamações, tudo que você já sabe. É claro que aos religiosos, moralistas, hipócritas e falsos de plantão, eu sei que uma criança ou um feto é vida e também não é uma extensão do corpo, como cabelo, como unha, que se corta e joga no lixo. Vamos à matéria. Total de curetagens e aspirações, procedimentos realizados após abortos espontâneos e provocados, foi 79 vezes maior que abortos legais, segundo dados do DataSUS. Discrepância indica que o próprio sistema hospitalar arca com os procedimentos pós-abortos clandestinos, dizem especialistas. Por Cíntia Acaiaba e Patrícia Figueiredo, G1 São Paulo, 20/8/2020. Vamos lá. No primeiro semestre de 2020, o número de mulheres atendidas em todo o país pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em razão de abortos mal sucedidos, tenham sido provocados ou espontâneos, foi 79 vezes maior que o de interrupções de gravidez previstas na lei. Presta atenção, no primeiro semestre de 2020, número de mulheres atendidas em todo o país pelo SUS em razão de abortos mal sucedidos têm sido provocados ou espontâneos. Foi 79 vezes maior que o de interrupções de gravidez previstas pela lei, de acordo com o levantamento feito pelo G1 com dados do DataSUS. Então você veja que o número, não é, de abortos e com consequências de óbito aumentou muito nesse país. Muitas mulheres morreram. Eu não vou condenar nenhuma delas, calma. Nem posso fazer isso. De janeiro a junho, o SUS fez 1.024 abortos legais em todo o Brasil. No mesmo período, foram 80.948 curetagens e aspirações, processos necessários para a limpeza do útero após um aborto incompleto. Esses dois procedimentos são mais frequentes quando a interrupção de gravidez é provocada, ou seja, a necessidade é menor no caso de abortos espontâneos. Para especialistas em saúde da mulher, ouvidos pelo G1, essa discrepância indica que as mulheres não têm acesso adequado ao aborto previsto na legislação e que o próprio sistema hospitalar arca com os custos de procedimento pós-abortos clandestinos. A Lei 12.845 de 2013 regulamentou o atendimento obrigatório e integrou a pessoas em situação de violência sexual e concedeu todos os meios à gestante para a interrupção da gravidez em decorrência de estupro. Não é necessário que a mulher apresente boletim de ocorrência nem que faça exame de corpo de delito. Mas muitos hospitais exigem documentos que comprovem a necessidade de se fazer um aborto após um estupro. Por exemplo, ou se negam a fazer o aborto legal. Foi o caso da menina de 10 anos que engravidou após ter sido estuprada pelo tio no Espírito Santo, no sábado. Isso na época, né? A equipe médica do Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual,
Vivi, em vitória no Espírito Santo, recusou a fazer o aborto legal. Diante disso, ela foi levada para Pernambuco, onde fez a interrupção. O obstetra Jefferson Dreser, que implementou e coordenou por 24 anos o serviço de aborto legal do Hospital Pérola Byton, em São Paulo, avalia que a discrepância entre procedimentos como curetagem e aspiração e abortos legais mostra que o número de interrupções legais é menor do que o se deveria ser. Bom, aqui dentro dessa matéria que eu li, do G1, deixa eu ver aqui. Acho que não vai abrir mais aqui. Opa. Bom, não quero ver, eu quero que abre. Mas não vai abrir aqui não. Vamos ver. Dentro dessa matéria que eu li do G1, trata-se das pessoas que passam por esse problema, né? Que ainda parece que o Brasil ou a saúde ainda tem alguns tabus, alguns preconceitos, algumas discriminações, algumas barreiras para que as pessoas recebam esse auxílio, esse amparo em decorrência de abuso sexual e de estupro, que não é nada fácil para a mulher. Você que é homem pode estar dentro do seu conforto, não é? E julgar a mulher. Você que é tradicional, que é familiar, que é da tradição, você que é clássico, do catolicismo, você que é evangélico, é muito fácil pegar textos bíblicos e sair metralhando a pessoa. A pimenta nos olhos dos outros é refresco, como diz o adágio popular. Agora, quando a coisa acontece na sua casa e na sua família, sabe, eu andei anotando aqui o porquê que as pessoas procuram clínicas clandestinas, porque não tem o apoio do governo ou dos políticos, mas agora parece que tem, pela lei. Mas por que as pessoas procuram o aborto? Qual é a questão do aborto? É o feto em si? É a vida? É a pessoa? Ou é a maneira como essa pessoa, como esse ser, foi colocado dentro da mulher? Muitas vezes, as famílias falsas e hipócritas oprimem, fazem opressão para que a moça ou a jovem cometa o aborto, porque o pai e a mãe e a família têm posse, têm dinheiro e não quer ter um neto negro. Ou não quer ter um neto de um pobre, de alguém do subúrbio ou alguém da periferia ou alguém que more na comunidade. Eu lembro até hoje de uma cena que eu vi na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Casa Verde. Isso era 1994. Eu lembro que um rapaz negro, trabalhador, mas pobre, o pai branco, taxista, a filha branca do olho azul. Os dois se namoraram, gostaram, se apaixonaram. E houve uma luta, um sofrimento, e o pastor ficou omisso. Por quê? Porque o pai, muito nervoso, chegou na cara dura e disse: você não vai namorar a minha filha, você não vai se enrolar com ela, você não vai noivar, você não vai casar com ela. Simplesmente porque o rapaz era negro. Essa é a cristandade, é o amor, é a espiritualidade, é o Deus evangélico que faz acepção de pessoas, que discrimina pessoas. Agora, se essa moça tivesse engravidado, qual seria a imposição desse pai, dessa família branca, com relação ao rapaz que era pobre e negro dentro da Assembleia de Deus? Outro motivo que as pessoas correm e recorrem ao aborto. Quando é menor de idade, é criança, ou quando o pai é o próprio pai da vítima, ou quando o abuso, o estupro, o abuso sexual vem pelo pai, vem pelo tio, ou vem até mesmo pelo avô, ou pelo cunhado, ou por um irmão, ou por um primo. Sabe? E aí, além da família querer, ou quando a mulher fica grávida de um empresário, de um político,
casado, sem vergonha, safado, ou quando uma garota de programa fica grávida, e por aí vai. Porque a família não pode saber. O casamento acaba, vem o litígio, vem a separação de bens, vem o peso da justiça, vem a vergonha, a exposição do nome, da fama, do cargo público. Ou quando é um padre, quando é um pastor, como eu li na outra live, como eu falei na outra live, o grande clássico livro de Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Quantas moças, como na ficção, na literatura de Eça de Queiroz, engravidaram de padres, foram jogadas, levadas para outros lugares distantes. Quantas mocinhas engravidaram por esse norte e nordeste, não é, desse país chamado Brasil, de padres? Quantos coronéis da vida, não é, engravidaram moças, filhas de empregadas e mandaram para bem longe? Quantas pessoas passaram por abuso sexual e por estupro? Portanto, agora, para mostrar a vocês a hipocrisia do cristianismo e da religião, que pesa, que tem força de fanatizar, de influenciar, de mudar a sua cabeça, tornar você um inquisidor de pessoas que estão procurando clínicas clandestinas ou tomar um Citotec ou tomar um líquido, uma bebida feita por buchinha do norte, que é abortivo, que é amargo, ou outros métodos para não engravidar. Porque tem N razões. Veja só essa matéria que eu também peguei na internet. Olha só que interessante. Vamos abrir aqui para você ler. A religião é muito hipócrita. A homossexualidade é pecado, é sujo, é abominável. No meu canal Provocações Teológicas do YouTube, lá eu tenho 5 vídeos que falam sobre a homossexualidade, 5 vídeos que vai explicar os termos gregos e hebraicos, as posições de Jesus e de Deus sobre a homossexualidade. E também as questões do Levítico sobre a homossexualidade. As questões de Davi e Jonatas, mas isso não é o foco desse tema nessa noite. A questão é a hipocrisia religiosa. Quando Yahushua, ou Jesus, disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo peso e medida com que julgais, também julgarão a vós. Não queira tirar o cisco do olho do outro se você tem uma trave no seu. Quando você julga alguém que cometeu alguma coisa, um erro, só que na sua intimidade, nos seus calabouços, como eu disse, internos, às escondidas, na sua casa, no seu quarto, ou na rua, ou bem longe, nas aldeias, no meio do mato, você faz pior do que aquela pessoa, você não tem o direito de julgar. Somos hipócritas, seres humanos somos maus, egoístas e perversos. Veja o que eu vou ler agora. Então, para a Igreja Católica, a homossexualidade é pecado, é um erro, etc, etc. Sendo que 80% dos seus sacerdotes são homossexuais. E pior, o problema não é nem ser homossexual. O problema é a pedofilia, a pederastia, o problema é os abusos. Quantos centenas de homens que hoje são adultos no Canadá, nos Estados Unidos, foram vítimas de estupros e abusos por sacerdotes da Igreja Católica, que teve que pagar milhões ou bilhões de dólares em processos judiciais que o Vaticano teve que pagar. Inclusive, até mesmo o cardeal que fez a cerimônia fúnebre de Karol Wojtyla, do Papa João Paulo II, no exato momento em que ele estava fazendo a cerimônia do Papa João Paulo II no Vaticano, ele estava sendo condenado pelos tribunais quando foi cardeal ou arcebispo nos Estados Unidos. E aí, como é que faz?
Uma outra situação que você não sabe também, que o Joseph Ratzinger, o então cardeal arcebispo, Bento XVI, quando ele era prefeito da doutrina para a fé no Vaticano, era ele que recebia as centenas e centenas de processos de pedofilia de padres do mundo inteiro. E o mesmo não moveu uma palha para condenar, para excomungar, para entregar às autoridades, para serem presos e pagar por estupros e pedofilia. Joseph Ratzinger, o Papa alemão, que pediu afastamento, porque pesou na sua consciência o que ele fez. Não colocou ninguém para ser condenado. É fácil condenar, quem é esse aqui? É o abençoado que casou recentemente, o Rubens Cunha. Rubens Cunha, Deus te abençoe. A paz do Senhor, amigo, seja bem-vindo. É fácil condenar, usar ardis psicológicos e religiosos, roupa, adereços, indumentárias, lugares sagrados para condenar as pessoas, para julgar as pessoas. Para construir uma casa leva muito tempo. Muito tempo. E é difícil, não é fácil. Agora, todo cuidado tem que ser feito, esquematizado, calculado. É engenheiro, arquiteto, é terra, é solo, é vergalhão, é concreto, sabe? É pedreiro, auxiliar de pedreiro, chefe de obra. Agora, para destruir em 5 minutos ou menos de 5 minutos, coloca-se lá dinamite, coloca-se lá bomba e bum! E destrói, tudo implode e vem para o chão. Para destruir vidas na sociedade de hoje é muito fácil, mas para construir ou reformar e reconstruir esses templos vivos, ninguém quer fazer. Ninguém quer ter o trabalho. Eu estou aqui para ajudar você. Eu e uma galera da graça. Agora veja só. Então, a Igreja Católica condena a homossexualidade, sendo que a hipocrisia é tão grande que a maioria são homossexuais. Por outro lado, a Igreja Católica ela é militante nos seus protestos, organizações e movimentações, aglomerações, ONGs e pastorais da família, que é contra o aborto. Mas em Londres, dá só uma olhada nisso aqui, 4 de abril de 2014, quase 800 esqueletos de bebês são encontrados em conventos na Irlanda. Foi encontrado aonde? Em conventos na Irlanda. Vamos parar de hipocrisia e falsa modéstia religiosa. Muito bem. Quase 800 esqueletos de recém-nascidos, o que é pior, mais grave, o que não atenua em nada, pesa mais ainda. Nem foi morto quando ainda é espermatozoide, nem quando feto, mas recém-nascidos. Quase 800 esqueletos de recém-nascidos foram encontrados em Cuba, de cimento, não é Cuba país, em Cuba de cimento, ao lado de um antigo convento católico da cidade de Tuam, na Irlanda, que abrigou jovens mães solteiras entre 1925 e 1961. Alguém havia mencionado a existência de um cemitério para recém-nascidos, mas o que encontrei é muito mais que isso, declarou a historiadora Catherine Cordes, responsável pela descoberta ao investigar os arquivos de Tuam. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir aqui. De Tuam, oeste da Irlanda. Atualmente transformado em condomínio, a historiadora descobriu que 796 bebês foram enterrados sem caixão ou lápide. Os recém-nascidos teriam sido enterrados de maneira secreta pelas freiras. Pelas freiras, as noivas de Cristo. As mortes têm causas incertas: desnutrição, pneumonia, tuberculose e, sem dúvida, maus tratos. William Joseph Dolan, parente de uma criança que nasceu na instituição, entrou em uma ação na justiça para entender o que aconteceu no período.
A descoberta recorda outro escândalo que também envolveu mães solteiras entre 1922 e 1996. Mais de 10 mil jovens trabalharam de maneira gratuita em lavanderias exploradas comercialmente por religiosas católicas na Irlanda. As internas, conhecidas como as Irmãs Madalena, eram jovens, solteiras, grávidas ou que haviam demonstrado um comportamento considerado imoral no país de forte tradição católica. Essas moças, não é, que eram consideradas imorais, despodoradas, não é? Essas moças na Irlanda, elas eram condenadas pela justiça e eram jogadas dentro desses conventos, como esse convento lá na Irlanda. E esses conventos na Irlanda, eles eram, na verdade, não tinham nada a ver com o cristianismo, com as noivas, madres, noviças de Cristo, as esposas de Cristo, as virgens que oram, nada a ver. Porque na calada da noite, os tais padres celibatários que fazem o voto de castidade, em nome do Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. O Pater noster, que in celi sanctificetur nomen tuum. Esses padres vão até os conventos, iam até o convento lá na Irlanda, e o que eles faziam? Eles, não é? Pegava as freiras e era a festa maravilhosa, sexo à vontade. Pederastia à vontade. Freiras que engravidam, quantas freiras já engravidaram, que não são virgens coisa nenhuma, e que engravidam e que abortam, e enterram no convento. Lá onde você vê jardim, tá cheio de cadáver, cheio de crianças mortas. E não é um aborto de feto, não é um aborto assim que sai, né? Ainda com tal informação. É depois que nasce, que se comete o aborto, um crime, um assassinato, e enterra. Agora, isso são religiosos, fazem voto, aquela roupa toda, aquela indumentária. Que santidade é essa? Que moral é essa? Que hipocrisia é essa que se tem? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, não é, com uma irmã, que estava falando comigo, que ela é da área da saúde, e ela foi cuidadora e foi acompanhar uma freira no Rio de Janeiro. Foi acompanhar uma freira numa consulta médica, porque a freira estava com uma infecção no seu órgão genital. E olha só que legal, né? Chegando lá, o médico orientou, passou remédio, tinha que fazer alguns procedimentos com a freira. E aí a cuidadora falou assim: eu não posso fazer isso, ô doutor, porque ela é freira. Doutor, ela é virgem. Ela é virgem, é freira. O médico falou assim: não, senhora, ela não é virgem, não. O médico sou eu, ginecologista sou eu, ela não é virgem. Essa mulher é freira, mas ela não é virgem. Aí a cuidadora chegou, como tinha intimidade com a freira, falei: mas que história é essa? O médico tá falando que a senhora não é virgem. A tal freira riu pra caramba da cara dela e disse: olha, eu não sei quantos homens você teve na sua vida, mas você é mais limpa do que eu. E olha que você não é católica, você é da Umbanda, né, filha? Você é mais limpa, mais pura e mais santa do que eu. Eu não sou virgem. Não sou virgem. Eu fui abusada quando noviça. Fui abusada por um padre quando noviça. Já abortei também. E não é só eu, não. Lá no convento, Rio de Janeiro, a maioria, acho que o convento inteiro, minha filha, já abortou filhos. Estou falando tudo isso porque a religião é muito hipócrita, é muito falsa, sabe? Usa de ardis psicológicos e usa de textos bíblicos para condenar as pessoas. Repito, eu não sou a favor do aborto, mas há casos que a gente tem que parar, pensar e ponderar, porque, em primeiro lugar, quem foi violentado antes de ficar grávida foi uma mulher, por um ser humano, sabe?
que vai sofrer consequências e sequelas para o resto da vida. Segundo lugar, engravidou. Ah, mas é um ser inocente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem direito à vida, sabe? Eu também concordo que tem direito à vida, mas você sabia que o feto, gerando no útero, na barriguinha da mamãe, ele já sente todas as angruras, os desprezos, as dores, as emoções, as palavras eles escutam, mesmo dentro da barriga da mamãe? Você acha que é justo um feto oriundo de um estupro nascer? É uma pergunta, não estou afirmando. É para você pensar e refletir. Você acha legal, bacana isso? Sem ter o direito de saber quem foi o seu verdadeiro pai biológico? Ou monstro? Sem ter, talvez, o amor que deveria ter da mãe que foi abusada? Como fica essa mãe? Como fica a cabeça dessa mãe? Que agora é mãe, está grávida do próprio pai. Então ela vai ser mãe e irmã do filho. O pai dela vai ser pai e avô ao mesmo tempo. Ou foi abusada do irmão, ou foi abusada do tio, ou do cunhado, ou do padrasto, enfim. Você acha que é fácil para a mulher, para o ser humano, aguentar uma situação dessa? Para vocês religiosos, tudo é muito fácil. Não, ele tem direito à vida. É Deus quem deu, é Deus quem mandou. Questiono os senhores nesta noite. Será realmente que é Deus quem mandou? Será que realmente Deus gosta disso? Será que Deus é sádico? Será que Deus ele é saudosista? Ele é sádico? Será que Deus gosta de prazer, de dor? Será que Deus gosta dessas cenas de agressões, de estupros e de abusos? Para pensar numa situação dessa. Porque partindo do princípio que Deus é o Criador, de fato, essa entidade, esse ser, essa força criadora e criador, criou o homem. Mas será que realmente Deus criou cada um de nós, particularmente um por um, bilhões de seres humanos no mundo, que já veio desde o princípio? Será que um por um Deus falou, vai você, vai lá Ben, vai lá Rubens, vai lá, você agora. Será que é assim que funciona? Vou repetir de novo, e aqui não é um ataque, viu, irmão? Fica tranquilo, estou só usando a sua fala. Será que, por exemplo, de novo vou falar sobre o Hitler, ok? Será, Almiretó? Será que o Hitler, ele foi criado assim por Deus? Deus imaginou? Porque vamos partir do princípio que Deus criou todo mundo e todo mundo veio de lá, não é? Seu nome é a onisciência de Deus. Esses atributos, essas faculdades que dão a Deus, que dão ao Senhor, sem o conhecê-lo de verdade. Sabe? Onisciência, onipresença, onipotência. Então Deus já sabia, na presciência de Deus, na predestinação, Deus já sabia quem eu era, Deus já sabia quem era Hitler, o que ele ia ser no mundo, o que ele ia fazer. Pô, por que ele não interrompeu então? Por que ele deixou esse homem matar 6 milhões de judeus? Aí depois o Hitler vem, faz tudo isso e Deus lá cegado, só olhando, não faz nada. Então Deus, como disse o irmão, Deus foi covarde? Deus foi conivente? Deus foi coparticipante com o holocausto? É claro que não, é óbvio que não, de maneira alguma, de jeito nenhum. Mas não foi Deus que criou ele? Deus criou todos nós da seguinte maneira que eu vou explicar para você. Houve a criação do mundo. Quando Deus criou o ser humano e os animais, ele já criou o ser humano e os animais com órgãos reprodutores. O homem com o seu pênis, com a bolsa escrotal, né, que guarda o espermatozoide, e a vagina da mulher, o útero da mulher e as trompas de Falópio. Lá onde vai soltar o óvulo, não é? E vai ter menstruação. Quando não solta, o espermatozoide vai até lá, entra no óvulo e ali fecunda, aquela coisa toda. Então, o Criador criou a espécie humana como criou os animais.
Não é que ele está mandando eu vir ao mundo bem, mandou o Rubens, mandou a Cristina, mandou a fulana, mandou a Miriam, mandou o fulano, mandou... Não, um por um entre bilhões. E nem a questão da onisciência e da soberania. Isso são argumentos, isso são maneiras, estratégias de querer entender, explicar, explanar Deus dessa maneira. Deus criou todos e todos se procriam. Agora, o ter relação sexual, o querer ter filhos e quantos filhos, aí é uma decisão sua e não de Deus. Um dos maiores pretextos ridículos que já virou ditado na boca do pobre, e eu não sou contra pobre, porque eu também sou pobre, eu também já passei por lutas nessa vida, já passei por situações difíceis, ó, eu tô falando com você aqui, já passei por situações difíceis, já dormi na rua por 2, 3, 4 dias, e aí? Mas a questão é, para e pensa comigo, você olha para as pessoas na rua, um monte de criança, de bebê, de colo, passando fome, frio, sem ter onde tomar um banho decente, sem ter uma cama, um berço, um quarto, uma casa, sem ter fralda, lencinho, com a modernidade de hoje para a higiene, sem ter leite. E aí, como é que faz? Foi Deus que mandou? Ah, é assim, né? A gente não pode fazer nada. A gente está na situação, mas fazer o quê? Isso aí é quando Deus manda, né? Que Deus manda coisa nenhuma. Deus não manda ninguém, nem um bebê para sofrer, para passar fome, para passar frio, para pegar doença, para pegar meningite, para pegar tuberculose. Deus não manda ninguém para pegar HIV, Deus não manda ninguém para sofrer nessa vida como um cão, como uma desgraça, como um miserável. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é uma inteligência, Deus criou o homem, mas o homem é que tem que ter a consciência de saber se ele pode trazer um outro ser vivo para esse mundo. Tem emprego, estabilidade? Tem amor? Tem amor? Tem carinho, tem afeto, tem educação, tem controle, tem domínio próprio? Tem Deus, tem espiritualidade? Tem condições, tem casa, tem terreno. Se não tem casa, mas tem um trabalho fixo, tem casa para dar um quarto, uma guarnição, cama, tem essas condições para colocar um filho no mundo? Porque se você não tem esses predicados, se você não tem ainda, então procure tê-los, procure desenvolver e evoluir isso, para que o seu filho não seja mais um na lista do IBGE, para que o seu filho não seja mais um na lista das estatísticas de crianças de rua, para que o seu filho não entre para o exército, não é? Que é assediado pelo tráfico das drogas, para que o seu filho não entre, não seja mais um no número, não é? Do sistema carcerário do Brasil, como um delinquente que vai para casa, Fundação Casa, ou antiga FEBEM, ou que vai para um centro de detenção provisória, no futuro uma penitenciária da vida, um marginal, um delinquente, um assassino, um estuprador, um usuário de droga, porque é isso que a vida real, nua e crua, não é? Mostra para todos nós nos dias de hoje. E as igrejas são omissas e são culpadas, porque eu nunca vi povo para fazer tanto filho, trazer tanta criança para sofrer no mundo. Ah, Deus cuida, Jesus cuida, aleluia. Foi Deus que mandou, promessa do Senhor, aleluia. Mais um filho, olha só. A gente não tem condição de viver, mas Deus manda, é promessa. Não é promessa, é você que não se contém. É você que não consegue respeitar o corpo da sua mulher. É o seu pastor que é um salafrário, um sem vergonha, um vagabundo que fica se apoiando em Gênesis, crescei-vos e multiplicai-vos, aleluia, é bênção de Deus, igreja. Mas ele não vai dar a casa dele para você cuidar do seu filho? Ele não vai dar dinheiro, uma ajuda de custo, um auxílio emergencial para você cuidar do seu filho? Ele não vai dar dinheiro para você comprar fralda, lencinho, pomada, leite em pó, roupa, berço, casa? Ele não vai pagar uma escola para o seu filho? Ele não vai dar roupa? E aí, como é que faz? Ele não vai colocar o arroz, o feijão, a mistura, a carne que está caro para você? Ele
não vai. Ele não vai dar uma casa num condomínio fechado, como ele tem para os filhos deles, para a geração dele, para os netos dele. E aí, como é que faz? Você vai continuar trazendo um filho para o mundo? Para o seu filho sofrer, você sofrer, sua mulher sofrer? Eu nunca vi tanto crentes com tanto filho sem ter condições de criar em comunidade e em favela. Agora percebe uma coisa, como disse a irmã Anne hoje, uma coisa é verdade, por que rico, classe média ou milionário tem no máximo 2 filhos? Porque tem uma estrutura, tem uma política de estrutura, tem um plano familiar, sabe? A questão não é Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Então, para de jogar os seus atos e as consequências desses atos nas costas do Criador, nas costas da espiritualidade, nas costas de Deus. Sabe como é que é, né? Isso é mentira. Onde cabe mais um, cabe mais outro. Onde come 2, come 3. Onde come 4, come 5. Mentira, não come. Não come, não tem satisfação, não tem prazer, tem fome, tem miséria, tem dor, tem desespero, tem a fuga de uma situação precária como essa, a rua. Vai cheirar cola, vai usar cocaína, vai fumar maconha, vai tomar cachaça, vai começar a aprender a roubar no ônibus, no metrô, ou então vai fazer o comércio de paz de aluguel. O que é isso? Toda hora que você entra no metrô de São Paulo, ou na CPTM, no trem, tem um cara lá com maltrapilho, com todo respeito, né, com calça velha, eles se encontram numa parte do metrô e eles trocam de bebê. Agora pega você esse, pega você ele. E vai e passa o dia inteiro judiando da criança. A palavra pode ser dura, pode estar doendo, mas é a mais pura verdade. Isso nos incomoda dentro do metrô, não por preconceito, discriminação ou por nojo, mas por dó do sofrimento daquela criança, daquele bebê exposto, sabe, o dia inteiro, talvez com fome. E o cara, sem vergonha, irresponsável, inconsequente, vagabundo, fica lá, olha, eu tenho essa minha filha, me ajuda aí, com o que você tiver, um dinheiro, uma bolacha, por favor, tô pedindo. Você sabe como é que é, né? É Deus que manda, não é Deus que manda, é você que não segura o seu pinto, é você, mulher, que não segura a sua pomba, que não tem vergonha na cara, porque não quer engravidar? Ó, vai no posto. Planejamento familiar, gente. Tem lá uma equipe de psicólogo, de ginecologista, tem lá uma equipe médica, de enfermeiro, sabe? Tem a diretoria do posto, do AMA, do UPA, de qualquer lugar. É só você querer. Mas então, voltando ao assunto, vamos usar dos artifícios. É Deus que mandou, crescemos e multiplicai-vos, vai pegar uma fala, não é? De um livro que é a cópia das cópias, que é a réplica ou readaptação do Enuma Elish, que é de povos pagãos, não é? Que existiu há 4.000 anos antes de Moisés vir ao mundo. Por isso que Moisés é conhecido como o plagiador, ou plagista, ou copiador, não é? Pega lá essas falas, a criação de Adão e Eva, como eu já disse, e eu não sou ateu, não. Pega lá do Enuma Elish, dos contos suméricos, do Código de Hammurabi, da Epopeia de Gilgamesh e tantos outros livros e contos de povos antigos antes do povo hebreu, com mais estrutura intelectual, arquitetônica, literária, filosófica, religiosa de seus deuses. E Moisés, como foi criado no Egito, sabia de tudo isso e trouxe toda essa bagagem. E aí ele vai escrever o Gênesis. E ainda há, se tem uma maneira, talvez, de eu ser salvo dessas afirmações que eu falo, ainda há pessoas inteligentíssimas, profissionais de interpretação de textos, biblistas, exegetas, teólogos e historiadores, que ainda dizem que Moisés não é o autor nem de Gênesis nem do Pentateuco. Se não for, as minhas desculpas ao senhor Moisés. Mas se for, foi tudo plágio, como já está nas minhas outras lives. Então, a desculpa esfarrapada é pegar, a igreja tem culpa nisso, o catolicismo e a igreja evangélica, pegar o texto de Gênesis, fora do contexto, fora de época, de tempo, no princípio do mundo, antes da pedra lascada, pegar e falar assim, não, Deus disse, igreja, crescei-vos e multiplicai-vos. Com essa minha live fala, não quero atacar nem ofender você que é mamãe que está grávida. Calma, você vai entender. Você é mulher, você vai entender o que eu estou falando. Então, veja bem, ó, crescemos e multiplicai-vos, não é? Esse é o argumento da religião.
Mas já disse que a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, o cristianismo, usam desses ardis psicológicos, sugestão, hipnose religiosa, com Bíblia, para fazer o quê? Calcula comigo, quanto mais membros eu tenho na minha comunidade, vai lá a casa, a igreja não vai te ajudar, porque você vai ter que se virar com Deus, vai ter que fazer campanha para Deus abrir a porta, para ter um salário, para poder ajudar o seu filho. O pastor não vai tirar do bolso dele, não se engane. Ele vai tomar do teu bolso. Mas a todo momento, ele quer que você tenha 1, 2, 3 filhos, cresçam todos na igreja, aleluia, glória a Deus. Eu nasci católico, vou morrer católico. Nasci crente, vou morrer crente. Isso. Faça isso. E aí, quanto mais gente, quanto mais se procria dentro dessas denominações, mais dinheiro tem, mais dízimo donativo, mais oferta, mais campanha, mais propósito, mais sacrifício tem. É por isso que eles querem que você faça filho logo, mesmo você não tendo condições de ter um filho, uma filha, ou de trazer uma criança no mundo. Essa é a grande sacada e a grande perversidade, e é por isso que o número de hoje de habitantes que estão nas ruas, que nunca foram ladrões e nem usuários de droga, mas estão na rua, na miséria, nesse frio, morrendo de hipotermia, comendo miséria, dividindo barracas de campo com ratazanas, como você vê na televisão. O país da miséria, do caos. A culpa da religião e a culpa do governo, das políticas públicas desse país. Mas os padres, os bispos, os pastores, os moralistas, os tradicionais, os clássicos, não pode abortar, não pode, misericórdia, pecado, vagabunda, imunda, abominável, criminosa, não pode. Mas eles não vão pegar o filho, você não quer ter o filho? Não aborta, dá para mim que eu crio. Daqui que eu crio, vou dar escola, vou dar comida, daqui que eu crio, daqui que eu crio. Eles não fazem nada disso. E aí? Você vai continuar trazendo criança no mundo para sofrer? Só você parar, pensar e refletir. Agora vamos ver uma coisa. Olha só que legal. Que interessante isso aqui. Para a gente poder terminar. Quando se fala em aborto, né, em direito à vida, não pode tirar porque é vida. Eu quero que você pare e pense comigo uma coisa. O aborto, de fato, ele é agressivo, ele é horroroso, ele é monstruoso. Eu falo porque eu sou da área da saúde e já vi muita coisa. Mas esse é o aborto monstruoso, é aquele que é provocado pelo Citotec, que é um remédio que é para um outro tipo de patologia, de doença, mas ele causa um efeito abortivo. Ele destrói o feto dentro do útero, expulsa. É uma quantidade, uma bomba de hormônios. Também tem a bucha do norte e outros métodos bem precários e horríveis, torturosos, que eu não quero aqui mencionar. E esse é o aborto que está impregnado na mente de toda a sociedade, que é discriminado. Como eu disse na reportagem do G1, também em outras reportagens que eu li hoje, revista Veja, tal, várias mulheres morrem por aborto clandestino e incompleto. Hemorragia, infecção, bactéria, também as parteiras que vão lá tentar fazem, né? Puxam, tiram. Enfim, é uma coisa muito horrorosa. Esse é o aborto discriminado pela sociedade. Mas partindo do ponto de vista, vamos pegar então aqui, deixa eu guardar aqui, vamos pegar aqui o Davi. Olha que poesia linda. Tem que se tomar cuidado para não ficar levando as coisas no pé da letra, viu? Cuidado com a Bíblia. Cuidado. Olha só o pé da letra aqui, ó. Salmo 139. Eu quero acabar logo, porque daqui a pouco eu quero participar. Não falando nem escrevendo, mas eu quero acompanhar a live do Alex Sampaio. É um nobre, é um grande sábio espiritualista, também da graça, que fala muito bem e nos ensina bastante. Ele é lá do canal Descalumados, tá bom? É muito bom. Mas olha só, dá uma olhadinha aqui no Salmo 139, gente. Isso aqui, coloca na tua cabeça. Não leva as coisas para o lado literal.
Saiba interpretar a exegese, hermenêutica, ciências da teologia. O Salmo 139, várias vezes eu li ele, apliquei tudo, mas o Salmo 139, ele é um cântico, todos os salmos são cânticos. Davi está cantando com a harpa para Deus. É um conceito, é uma forma de louvar e de expressar suas dores, sua alegria, seu agradecimento, seu reconhecimento e imaginar que foi assim. Isso são os salmos de Davi, ok? Dá uma olhada nesse salmo específico. Olha lá, dá uma olhada aqui. O subtítulo quem colocou foram os intérpretes da Bíblia, tá bom? Olha só. Salmo de Davi, 139. Eu vou logo pro versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou. O Ronaldo Potiguar. Deus abençoe. Seja bem-vindo, grande. Eu acho que esse é o Ronaldo Potiguar. Ô, Miriam. O Ronaldo Potiguar é o Ronaldo lá do... É o primo? Ronaldo Potiguar? É. Não, então não é, eu confundi. Mas enfim, seja bem-vindo também, Deus te abençoe. Olha, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram as substâncias ainda informe, sabe? Feto, lá espermatozoide, óvulo, divisão de célula, Y, X, zigoto, heterozigoto, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. É por isso que muita gente fala sobre a predestinação. Todos os meus dias foram escritos. Isso aqui é uma questão poética, é um canto de Davi. Davi está imaginando, Davi está engrandecendo, está elogiando ao Criador, na cabeça dele, na alma dele, sabe? É como se você estivesse escrevendo uma poesia para sua mãe, entende? É como se você estivesse honrando, exaltando a sua mãe, mas não que literalmente, de fato, é isso que acontece. Sabe? Senão nós vamos falar que Deus é injusto. Ou Deus é injusto, ou os homens não sabem aproveitar a segunda chance no seu reencarne aqui no mundo. Como no caso de Hitler, Stalin, não é? Mussolini e tantos outros ditadores, Osama Bin Laden, por aí, Saddam Hussein. Foi Deus que fez eles particularmente? Na sua onisciência, na sua predestinação? Vai lá, taca a bomba química no Iraque, mata crianças, adultos e velhos. Vai lá, Mussolini, faz a desgraça na Itália. Vai lá, Stalin. Vai lá, Osama Bin Laden, explode o mundo inteiro, explode as torres gêmeas em Nova York. Vai lá, paga. Você acha que Deus está por trás disso? Não, não está. Como eu disse, seres humanos, órgão genital masculino, órgão genital produtor feminino, receptivo, ativo e passivo, masculino ativo, feminino passivo. Coloca lá dentro, solta o espermatozoide, vai gerar. Por quê? Porque é um órgão produtivo que gera vida, tem óvulo, tem trompa de falópio, então vai gerar vida. Vai começar a crescer. Não é que Deus mandou, não é que é vontade de Deus. Vamos parar com esses argumentos pífios, ridículos, idiotas, que só faz trazer criança no mundo para sofrer. Entende? Para pensar um pouco. Quer ter filho? Tenha, mas tenha quando você tiver capacidade de amor, quando você tiver capacidade econômica, financeira, uma casa, para dar guarnição, para dar o básico para o seu filho. Seu filho é responsabilidade sua, não é do governo, não é da prefeitura, não é de ninguém. Entende?
Faz um monte de filho, depois a culpa é do prefeito, depois a culpa é do presidente, depois a culpa é do Bolsa que não saiu, é do auxílio emergencial. Esses caras têm culpa porque eles comem muito dinheiro, roubam muito, que poderia reverter toda essa situação, aplicando em saúde pública, em saneamento básico, em políticas sociais, em moradia, em emprego. Mas infelizmente não é assim. Se não é assim, por que você vai trazer filho numa desgraça, numa bagaça, num inferno de país como está, do mundo como está hoje? Não é Deus. A decisão é sua, o livre-arbítrio é seu, sabe? O pênis é teu, desculpa, a pomba é tua, o corpo é de vocês. Atração sexual. Agora vamos lá. Dentro do que eu li aqui, Davi está falando que Deus já conhecia ele antes de ele ser formado no ventre da mãe dele e tal. Isso aqui é para levar de forma literal no pé da letra? Ou isso aqui é apenas uma poesia, uma canção? Davi está muito contente nesse momento com a sua vida. E ele quer exaltar o Criador. Isso não é literal, gente. Não leva para o lado literal. Sabe? Olha só. Agora eu vou pegar um pouco mais pesado. Metemos o pau no aborto em clínicas clandestinas. Metemos o pau nisso, naquilo outro. Olhamos com preconceito. Não queremos saber da história da mulher, por que ela está abortando. Eu vou chegar nesse ponto. Agora, você sabia, você que é toda civilizada, cristã, irmã da igreja, o Senhor falou, o Senhor mandou, né? Pastor, aleluia, o padre, não pode, a família, que nenhuma família se faz em qualquer de repente, não pode. Tá certo, não pode. Mas por que vocês, a igreja, a religião, o catolicismo, o protestantismo, o evangélico, os pentecostais, por que vocês que defendem tanto a família, a natalidade, a vida, por que vocês não parem de abortar todos os dias ou todo mês que vocês abortam? Partindo do princípio aqui, ó. Vamos pegar a Bíblia? O que Davi falou? Quando eu era informe, quando os meus ossos nem eram formados, o Senhor já me conhecia lá no útero da minha mãe, na escuridão, piriri, pororó. Ué, Davi está falando. Ou seja, quando os ossos não eram formados ainda, ou seja, espermatozoide caminhando, entrando no óvulo, indo para o óvulo, não é assim que funciona? É assim que funciona. Agora, concepção anticoncepcional. Sabe por que interessa para você tomar um anticoncepcional? Porque é legalizado. Porque é uma questão de indústria farmacêutica. A máfia da indústria farmacêutica. Aí pode. Ué, mas o que o anticoncepcional faz no corpo? É uma quantidade poderosa de hormônio que não permite o espermatozoide viver lá dentro. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Hã? Qual é a diferença? Porque quem aborta na clínica clandestina tira um feto de 1 mês, 2 meses, 3 meses? E você nem procura saber o porquê que a pessoa está fazendo aquilo? Mas você faz isso todo mês. Toma lá Depo-Provera, pum, fica inchada. Uma elefoa gorda. Depois, toda essa quantidade de hormônio no seu corpo vai te dar problemas cistos, policísticos, na parede uterina. Vai comprometer seu ciclo menstrual. Dores. Vai atacar o seu sistema nervoso, seu emocional, seu psicológico. Vai ficar inchada. E depois, o pior de tudo, vai te causar um câncer, um tumor canceroso nos seus seios. Por que a Igreja Católica não se preocupa com isso? Por que a Igreja Evangélica não se preocupa com isso? Hã? Se ela comete aborto, tu também comete aborto. Quando você toma anticoncepcional, seja de qual for, quando você põe preservativo, camisinha de Vênus, quando o homem põe camisinha, quando a mulher põe camisinha dela, e aí? Quando põe o DIU, tudo contra a vida. Porque o espermatozoide é vida. Como é que ele chega no útero? É Deus que põe a mão lá e fala, vai lá, vai, entra lá, puf. Não, é vida. O espermatozoide é vida. É um ser vivo.
E aí? Como é que fica essa história agora? A diferença é que ainda é um espermatozoide, então não tem valor, não tem vida. Pode matar. Pode tomar o veneno para não matar. Como é que fica? Agora o outro que já está em desenvolvimento, é mais cruel, é mais impressionante, é lógico que é. Mas ambos não são métodos anticoncepcionais? Não são métodos abortivos? Me explica. Como é que fica isso? Crentaiada do pau oco, julgadores, falsos morais, falsos modestos, ridículos, religiosos de merda. Como é que fica? Cambada de hipócrita. Hein? Enche o sangue. Toma anticoncepcional para não engravidar. Aí quando a outra engravida e só as razões que Deus sabe que ela passa, vai e tira, ela não presta, é uma vagabunda, é uma piranha, ela é uma piriguete, é uma mulher da vida, é uma sem vergonha, é uma safada. E você que toma anticoncepcional, usa camisinha, preservativo todo mês ou todo dia, se é que faz todo dia, como é que faz? Você também não está matando? Você também não está impedindo a vida de florescer, de crescer dentro de você? Responde. Você vê como que é? Cada peso, uma medida, cada olhar, uma interpretação. E aí? Estamos nas condições morais de condenar e de julgar o outro? Agora veja só uma coisa. A Bíblia diz, em Vaikra, em Devarim, os livros de Moisés, que é proibido, é abominável ao homem lançar o seu sêmen na terra. Já ouviu falar em masturbação? É um outro assunto de cunho psicológico que eu também quero tratar um dia, com relação aos jovens. Mas eu estou falando no caso de quem é casado, de quem tem mulher. Sabia que é proibido o coito interrompido, biblicamente falando? E aí? Você não é seguidor de Deus, do Eterno? Ou a Bíblia para você, alguns pedaços dela servem para o que te convém, hein, pastor? Em Igreja Católica? A parte do dízimo interessa, mesmo sendo errado, equivocado, que não é dinheiro. São grãos, todo mundo já sabe, são animais, rituais, piriri, pororó. Para os levitas. Agora, e a parte que fala que o homem não pode jogar fora da mulher o seu sêmen, o seu espermatozoide, na hora da ejaculação? Eu vou ler o que eu li à tarde para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 38, fala Judá e Tamar, onde o Judá tem 3 filhos, 3 ou 4 filhos, eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, que eu tenho que acabar logo. E ele escolhe uma mulher chamada Tamar para casar com o seu filho mais velho. O seu filho mais velho era ruim, diz o texto que ele morreu. Deus o matou. O segundo filho, ao invés de ejacular, vamos usar o termo mais comum, todo mundo sabe, eu estou falando para adulto, não é? Em vez do cara gozar, ejacular dentro da mulher dele para gerar filho, o que ele fazia? Ele tirava o coito interrompido e jogava fora. Ejaculava fora da mulher, para não engravidar a mulher. Por causa da lei do levirato e tal, porque naquele tempo, antes de Moisés vir ao mundo, naquele tempo, se o irmão morresse, o que está solteiro assume, ou o que está casado assume a mulher do irmão, a viúva, como mulher dele. E ele começa para gerar filhos, só que esses filhos não vai ser dele, vai ser do irmão dele, vai ser a consequência da preservação da família, do nome e do sangue. Só que o segundo filho, o irmão, não queria de jeito nenhum fazer filho nela, porque não seria dele, seria do irmão que morreu. Aí ele pegava, tirava fora, usava, abusava, virava os olhos, lambia os beijos, que delícia, e depois pegava, tirava fora, para não engravidar a mulher. Isso era crime, digamos, era pecado. E aí, como é que faz? Não é um método anticoncepcional também? Não é um método abortivo também? Contra a vida, de não deixar o espermatozoide chegar lá no óvulo da mulher para crescer e desenvolver uma criança, um ser, uma vida? Aonde esteve Deus nesse controle? O texto vai dizer que Deus o matou. Agora, vamos para este outro texto que eu acho interessante demais, não é?
Qual o texto que eu marquei aqui? Deixa eu ver. Olha só isso aqui. Veja só. Ah, mas é pecado. Só Deus que dá vida. Só Deus que tira a vida. Eu vou te falar uma coisa. Se é pecado, as mulheres que são estupradas, abusadas, violentadas, agredidas, e essa agressão, esse estupro fica na tua cabeça, na tua alma, a vida inteira, sequelada, não se aceita, passa a ter nojo de si mesma, o marido não entende, não perdoa, porque o marido é um trosco, é um trouxa, é um ignorante, é um idiota, sabe? Não tem sensibilidade de entender o que a mulher passou, fica pensando eles besteiras e fazendo comparações com o abusador. Tem isso também, tem essa pegada, não é? O cara fica se comparando se o cara que abusou da mulher foi melhor do que ele, se a mulher gostou ou não. Olha os absurdos que tem. Então, dentro disso que eu estou falando, tem toda essa dor da mulher que é abusada, ela vai sofrer sequelas para a vida toda, ela vai sofrer transtornos, não vai dormir, vai desenvolver síndrome do pânico, nojo de si mesma, todos esses pesos e acusações psicológicas da sua psique, porque o seu corpo, o seu templo foi invadido, e ela também pode sofrer rejeição do marido. E se ela deixar o bebê vir, esse bebê será amado, foi concebido, esse bebê foi... tá sem som? Eu não acredito nisso. Deixa eu ver. Opa, vou ver aqui. Tá com som. Eu acho que é aí. Pessoal, fala pra mim, tá sem som? O som não tá saindo? Não é possível? Deixa eu ver. Ô Miriam, entra na live aí, vê se o som tá saindo ou não. Bom, se o som estiver saindo por algum problema, eu não sei. Mas depois os irmãos vão ver e o som vai estar saindo. Ainda não está saindo o som, Alex? Olha direitinho no teu celular. Ronaldo Potiguar, Rubens, está saindo o meu som, minha voz ou não? Me dá um sinal aí, gente. Então, todas essas sequelas e essas questões que acontecem com a mulher, tudo que ela enfrenta, que ela passa, é muito torturoso e muito difícil. E isso faz parte da história do machismo, do empoderamento, do feminicídio. Ah, tá. Ah, obrigado. Então, toda essa dormência, essa dor, essa tortura que a mulher passa. Eu vou terminar já, viu, o Alex? E eu quero convidar todo mundo para entrar na live do Alex Sampaio, que tá aparecendo aí, que a live é maravilhosa. Eu aprendo pra caramba com ele. E outra coisa, saiu uma pessoa do meu canal do YouTube, acho que pela fala de hoje. Pode sair à vontade, quem tiver lá, quiser sair também, pode sair. Eu não ligo para numerário, para inscrito, não é que eu não dou valor. Considero todos, fico feliz. Mas se você não entendeu, não te alcançou, você é livre para sair do meu canal do YouTube, para sair também como meus amigos do Facebook. Eu vou continuar falando de Deus, falando a verdade que incomoda, né, para você, tá bom? Então olha só. A mulher sofre pra caramba, tudo isso. E será que essa mulher, como essa mulher vai lidar com o feto, com o bebê? Ela vai amar esse bebê? Esse bebê vai ter carinho? É justo? É uma pergunta. É justo filho de um estupro ser desprezado pela sua mãe, que sofreu violência, que foi abusada, que foi agredida e que vai ser rejeitada pelo seu marido, e que esse bebê vai ser rejeitado pela mãe também, e toda vez que a mãe olhar para esse bebê, ela vai lembrar do ato que destruiu a sua vida para sempre? Eu te pergunto, é justo isso? Presta bem atenção. Eu tenho uma história aqui que vai surpreender você. Não, isso não é, Deus não é a favor disso. Deus não faz isso com ninguém. Deus não mata os inocentes. O inocente tem que vir ao mundo. Tem que vir. Eu concordo com a vida. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Se fosse a tua mulher, que tivesse sido abusada, estuprada, engravidasse de um aidético, de uma pessoa que tem hepatite C, ou uma doença degenerativa, que passa de pai para filho, uma sífilis, e doenças terríveis,
ou tivesse um distúrbio mental, um transtorno mental grave, ou se fosse um usuário de drogas, de cocaína, de crack, porque se sabe hoje em dia a ciência que quando se usa cocaína, crack, até mesmo o álcool ou a nicotina, isso vai interferir, né, no código genético do espermatozoide, do DNA, e ele vai sofrer alterações e mutações e vai levar isso para o espermatozoide, que vai levar isso para a vida quando se desenvolver em feto. E aí? Mediante tudo isso, você aceitaria ser pai desse bebê? Eu não estou fazendo apologia ao aborto, presta atenção. Você aceitaria ser pai desse bebê? Como ficaria a cabeça da sua mãe ao descobrir que o agressor, o abusador é idético e é viciado em drogas? E como nós estamos num país racista, vou reiterar isso. Não sou racista, porque minha mãe era negra. Mas como estamos num país racista, imagine um casal branco. E o cara é negro e com todos esses defeitos e mazelas que eu citei aqui. Você acha que esse casal aceitaria essa criança? Vejo muito o Bolsonaro atacar Lula, não estou defendendo nenhum nem outro, mas porque o Lula é a favor do aborto. Será que o Lula realmente é a favor do aborto? Alguém entendeu a fala do Lula com relação a isso? Ah, a igreja evangélica, né? Eu vejo lá o Malafaia fazendo um movimento em Brasília, pós-vida, pró-vida. É porque, não sei o que, assassino de criança, tal. Se uma pessoa desse jeito aí, né, pegasse a tua mulher, Malafaia, e pegasse ela e fizesse essas coisas horrorosas, e a tua mulher engravidasse, eu duvido que você ia querer ser pai do filho de um estupro. Eu duvido que essa mulher ia aceitar. Eu duvido que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ia querer ser pai se a Michelle fosse abusada de um homem negro e de um homem doente, aidético, com hepatite e viciado em cocaína e droga. Eu duvido. Eu não ponho minhas duas mãos, não. Eu ponho meu corpo inteiro no fogo. Eu duvido que ele ia aceitar ser pai. Eu duvido que ele não ia procurar rapidinho um médico, um doutor da vida aí, rico, famoso, para abortar, para tirar. Você vê como pimenta no olho dos outros é refresco? Agora veja só. Deus é a favor da vida ou é a favor da morte? O Ezequiel 18 vai dizer que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então que Deus é esse? Quem é o Deus do Velho Testamento? Quantos deuses temos no Velho Testamento? Parece que o Deus de Isaías tem uma opinião, o Deus de Ezequiel tem uma opinião, o Deus de Moisés tem uma opinião. E parece que o Deus de Davi também tem uma outra opinião. Porque veja só, dá só uma olhada aqui. O Deus de Moisés, lá em Números, pode dizer que ele ordena através de Moisés que mate todos os meninos, não é? E deixe as meninas virgens vivas para os seus deleites sexuais. Está lá a Bíblia. Agora, o Deus de Davi, olha só que interessante. Davi e Betseba. Ulha, é Bíblia Sagrada, Rabassuicão, Talabacheia, é a palavra de Jesus, palavra do Senhor, Davi, homem de Deus, aleluia! Veja só o que aconteceu aqui, aleluia! Olha só. Segundo Samuel, que coisa, né? Segundo Samuel, capítulo 11 e versículo 12. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Mas antes disso, veja só. Capítulo 11 de 2 Samuel. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, tem que acabar logo, a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos para... Bom, enfim, Davi cresceu o olho, viu lá a busanfa da Betseba, sentiu atração por ela, né? Armou a barraca, ficou atraído pela mulher que era linda, bonita, viu a mulher tomando banho, não tinha o que fazer, um rei que fica com os olhos na janela querendo ver a mulher pelada, né? Como muitos irmãos que ficam aí no YouTube ou no Google vendo tantas cositas, né? Irmãos, irmãs, crentes, aleluia! Enfim, Davi foi, sabia que a mulher era casada, pegou a mulher, que era rei, fazer o que quer, pegou a mulher, à força, deitou com ela, não respeitou o casamento, fidelidade, não respeitou lei de Moisés, lei de Deus, não respeitou nada. Porque quando o ser humano quer, que não tem Deus, não tem Jesus, não tem Bíblia, não tem palavra, não tem céu, não tem inferno, vai, faz e acabou. Ponto final. Depois resolva com ele lá. O que aconteceu? Davi fez isso, pegou uma mulher casada,
deitou com ela, ó. Beleza, virou o zóio. Gostou tanto, ele já tinha mulheres para ele. Você ver o texto aqui. Que coisa, hein? Que pederastia, que festa do cabide, como dizem aí no mundão. Davi tinha tudo isso aí. Por isso que o Salomão vai vir com as suas heranças paternais, não é? Com várias mulheres. Parece que esse povo só gostava de fazer sexo o tempo inteiro. Então vamos lá. O Davi pega uma mulher casada, depois descobre que ela é esposa de Urias, um soldado seu, fiel, temente, que adorava o rei, que dava a vida pelo rei, né? O que ele fez? Davi chama lá um capitão e fala assim, põe Urias lá na frente da guerra, lá, com aquele povo lá, eu quero que ele morra. Mas senhor, eu quero que ele morra, é uma ordem, vai. Põe Urias lá, eu quero que ele morra, quero tirar logo os caras do meu caminho, porque a mulher dele é minha. Sabe o que aconteceu? Davi fez isso, matou o cara, e olha lá. Aí chega, o que acontece? Chegou o profeta Natan, depois que Davi fez toda a lambança, comeu a mulher do cara, ficou com a mulher do cara e mandou matar o marido dela. O Davizão, olha o Davi aí. Aí vem o profeta Natan, vai conversar com Davi, dá uma chamada em Davi, e olha só que legal. É o Deus que não mata criança, que não mata inocente, mas matou na praga no Egito crianças inocentes que não tinham nada a ver com o erro do pai, com o erro de Faraó, com aquela briga política e religiosa toda, se é que aquilo é verdade, não é? Porque há textos que vão dizer, que provérbio é esse que trocaram entre vós? Que o pai come uva verde e a boca do filho é que azeda, que embota. O pai faz a cagada e o filho tem que limpar. Que provérbio é esse? Eu não sou assim, não. Então, quantos deuses temos aí nesse Velho Testamento? Olha só, capítulo 12. Então, assim diz o Senhor, capítulo 12, versículo 11, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Deus falando pelo profeta Natan agora com Davi, lá no palácio. E tomarei da sua própria casa, suscitarei o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista. Quantas mulheres Davi tinha? Tinha necessidade de pegar uma mulher casada? Ô bichinho limpetro, viciado, compulsivo em sexo, tarado. Hã? E darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz desse sol, como você fez lá com Betseba, tal. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor. Eita Deus maravilhoso, hein? Vai vendo. Então o Senhor. Versículo 14 do capítulo 12. Então disse, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Olha só. Engraçado, o cara que comete a cagada, o cara que mata, o cara que pega a mulher do outro e que tem que pagar um inocente, tem alguma coisa errada nisso aqui. Que Deus perverso é esse? Quem tinha que morrer aqui? Não era Davi? Era Davi. Vamos lá. Mas, posto que com isto deste motivo, versículo 14, aqui blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nascerá, também o filho que te nasceu morrerá. O filho de quem? De Betseba, da mulher de Urias. Davi engravidou ela. Esse filho morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E aí, quentaiada? Me diz uma coisa. Quer dizer que a mulher que é estuprada, que é agredida, que é abusada, que tem que tomar coquetel anti-AIDS, que vai perder o marido, que vai perder a saúde, a pneuma, a psique, a psicologia, a emoção, destruída, detonada, ela tem que ficar com o filho e ela tem que criar o filho, mesmo sendo de um monstro, de um desgraçado, de um estuprador, de um assassino, de um doente. Ela tem que criar, ela tem que gerar vida, ela tem que se lascar pro resto da vida, mesmo tendo tudo isso dentro dela. Ela tem que descobrir um amor onde não tem para amar essa criança inocente. Ela tem que se virar. Mas no caso de Davi, por que Deus não tolerou? Por que Deus não permitiu? Por que Deus não livrou? Por que Deus não advogou? Por que Deus não interviu? Quer dizer que o marido pode morrer. Na hora que Davi manda matar o cara, Deus não faz nada. Tá esquisito. Que Deus é esse que protege a família, não é? Por que Deus não impediu Davi de pegar a mulher de Urias?
Por que Deus não impediu Urias de morrer? Hã? Para e pensa, cantaiada. Evangélicos hipócritas, religiosos, falsas modéstias, mentirosos, safados e sem vergonhas, que gostam de julgar as pessoas, que gostam de condenar as pessoas. E agora? Cadê o seu Deus? Cadê esse Deus? Por que Deus vai matar um inocente? Deus pode matar um inocente que não tem culpa, que foi sequência dos atos incompulsivos de Davi. Foi sequência dos atos incompulsivos, do desejo, da cobiça de Davi com uma mulher casada. E ainda matou o pai, matou o marido da mulher. Hã? Não é Davi que tem que ser punido? Não é Urias que tem que ser poupado? A família não tem que ser preservada? Então por que Deus vai e mata uma criança inocente? Me responde. Deus pode matar uma criança inocente. Esse Deus aqui, de Davi, pelo profeta Natan. E a mulher que vai viver toda ferrada, desgraçada, estrupiada pro resto da vida, ela é obrigada porque você quer que ela crie um filho de um estupro? Cadê agora os argumentos? Velho Testamento. Não jogue o sêmen. Ou seja, não goze fora da mulher, no chão. Velho Testamento. Olha lá. E Deus matou Onã, Orã, o segundo filho de Judá. Porque ele tirava o pênis fora da pombinha da mulher e jogava lá no chão para a mulher não engravidar. Por isso Deus matou ele. No Velho Testamento e da Bíblia Deus pode tudo. Hã? É que nem esses pastores safados da vida aí. Segundo os sites, as informações. A Bíblia Santana vai, pega uma moça, uma cantora evangélica, passa a vara na moça, engravida a moça, mas em nome da igreja, Assembleia de Deus do Madureira, aleluia, em nome do pastor, aleluia, isso é mentira, vamos acoitar, ela não presta, ela é uma endemoniada, ela não vale nada. E gravações dele pedindo para a moça abortar e tirar. Aí pode. Hã? Como é que faz? As freiras dos conventos podem, né? Virar o zóio, engravidar e depois engravidar, tirar um feto de 6, 7 meses, matar e enterrar. Elas podem. Mas quando uma coitada que é estuprada no mundo, que é destruída, que é abusada, a coitada não pode. Quem é menina que foi estuprada pelo padrasto, outra pelo tio, e quantas coisas acontecem nesse mundão velho? É muita canalice, é muita hipocrisia religiosa nesse país, sabe? É um saco isso, todo mundo com Bíblia na mão. O padre desce o pau no homossexual. A igreja não aceita o homossexual. 80% dos padres são boiola. E nada a ver contra boiola, que eu não sou homofóbico. São seres humanos e criados por Deus também. Então aí, muitos têm essência, muitos têm educação, muitos têm uma vida abençoada, sabe? Mas os homossexuais não podem existir. Eles não podem entrar na igreja, eles não podem continuar sendo homossexual. Mas o padre pode continuar sendo homossexual. O padre pode sair aqui na Praça da Sé e pegar os garotos do programa e levar para os motéis da vida ou para as casas paroquiais, alegando que são sobrinhos ou coroinhas, que vão coroar a noite inteira. Eles podem. Hã? Como é que fica isso? Pedofilia arrota uma igreja católica desde que o mundo é mundo. E agora vem posando de santo, posando com, né, os aparamentos, em nome do Pai, do Filho. Eles podem. Mas quando uma pessoa quer viver, ou quando uma pessoa é agredida, ou quando uma criança, um jovem é estuprado pelo pai, é a sua primeira experiência e talvez pegou gosto daquela maneira sexual. E vai virar não, porque ninguém vira. A pessoa já nasce assim. Hã? Aí não pode. Aí é abominável, segundo a lei de Moisés, não pode. Vamos pro inferno, sujo. Aí a mulher é uma vagabunda, ela não presta, ela é uma ordinária. Existem mulheres e mulheres. Agora, o outro lado da história. Existe mulher também que é sem vergonha mesmo, que não tá nem aí com a vida. Existem mulheres que têm a sua vida, o seu ganha-pão. Mulheres que não têm caráter, que não têm moral, que não respeitam o seu corpo, o seu templo, a sua feminilidade. Mulheres que vão ganhar vida e engravidam e não querem, têm nojo daquilo e realmente fazem o mal. Essas aí não têm meu apoio, não têm minha fala, não têm minha ajuda, porque são maus, não têm caráter, não têm amor à vida. Hoje eu
conversando com uma pessoa, conversando por telefone. Essa pessoa disse para mim assim, ó, irmão bem, o meu caso é assim, eu fui estuprada, eu fui violentada. Na minha família, só 2 pessoas sabem. Na minha família, só uma pessoa sabe. E uma colega minha, que já deve estar com 60 anos com a minha idade. A pessoa contando para mim, ó. E quando aconteceu, eu estava separando do meu companheiro. Ele chegou em casa bêbado. Ele me jogou no sofá. Ele me estuprou. Ele abusou de mim. Ele acabou com a minha vida. Palavras dela me rasgou por inteira. Ó. E eu fiquei toda rasgada. Perdi a noção da vida, um abismo, um buraco. Eu não entendia. Só queria saber o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Por quê? Onde está Deus? Por quê? E aí, o cara foi embora. O cara foi embora e tempos depois veio a gravidez. No momento em que eu descobri que eu sabia que eu estava grávida, passou de um tudo na minha cabeça, menos abortar. Quando eu falo para você que eu não sou a favor ao aborto, quero que você entenda a minha linguagem que eu quero passar. Eu quero passar palavras de carinho, de amor, de prevenção, de educação, de estrutura familiar, para que não chegue a esse ponto. Você que não foi abusado, não chegue a esse ponto. Se você não tem condições, se você não tem condições afetivas, de maternidade, de vocação para ser mãe, se você que é pai e mãe não tem condições financeiras, não faça filho, não traga filho para sofrer nesse mundo. Agora, você que tem condições, como no caso dessa pessoa, dessa senhora, ela disse que ela pensou em tudo menos em abortar. Ela disse, esse filho vai ser só meu. Por isso que eu não estendo a todas as mulheres, não, cada cabeça uma cabeça, cada situação uma situação. E ela contando isso, e ela disse que sabia das consequências que ia vir. Porque a sociedade, os linguarudos, a família, pai, mãe, ia questionar, ia perguntar. Tinha acabado de se divorciar. Como que ela ia explicar isso? Dores emocionais, traumas, sequelas, até hoje, permeiam nessa cabeça. O filho do estupro, um homem hoje, um rapaz lindo, bonito, inteligente, que ama a mãe. Mas como eu disse, o feto, o bebê, escuta a voz da mãe, o batimento da mãe, recebe as cargas negativas ou positivas, carinho ou amor, carinho ou rejeição. Você quer uma prova disso? Quer uma prova disso? Que você tem que pensar 10 vezes antes de ter filho, e se você tem filho, você tem que amá-lo. É uma decisão sua, não é uma decisão de Deus. Deus não manda ninguém. A questão de ter filho é uma consequência de ato sexual. Olha só, como isso é profundo, eu quero acabar logo. Então essa pessoa hoje conversa comigo e fica como se fosse uma terapia, sabe? Eu vou ajudando, ela vai pondo para fora e cada dia mais vai melhorando. O meu papel é esse aqui, entendeu? Não é para defender cueca de pastor, não é para defender cueca ou calcinha de padre, não é para defender túnica, gravata, religião, nada disso. É para defender a mulher, para defender a vida, porque é isso que as pessoas precisam. Repito, as pessoas estão sofrendo nessa vida, estão sofrendo muito. Já deu 9 horas, tem que acabar, porque vai entrar o Alex aí. Então, olha só, essa questão é complicado? É. Mas para pensar, como que pode Deus matar crianças inocentes? Criança que já nasceu, que está grande, enfermou e matou. Por causa que Davi cometeu uma cagada. Adultério, tinha mulher, matou Urias, e agora a criança que tem que pagar? Você acha justo isso? Você acha que é Deus que matou? Você acha que essa história é verídica? Que foi o Senhor, o Criador, o Deus de amor, de misericórdia, que criou? Lamentações 3 vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Salmo 19 vai dizer que os céus anunciam a sua glória e um dia faz menção a outro dia. Deus é amor, é bondade, é misericórdia, é paz, é tudo isso. Deus é tanto, é tão amor que Ele não condena. Ele não condena.
dependendo da situação, o ato do aborto. Peguei pesado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui? Porque Deus vai prezar o quê? A vida. Deus vai prezar a vida humana. O que é a vida humana? É o estado mental, o estado emocional. Você está feliz? Como é que você está? Hein? Tanta gente viva, tanta gente que viveu nesse mundo, tanta gente que não passou por uma tentativa de aborto. E essas pessoas são as que mais, talvez, não estou generalizando, mas algumas pessoas em casos que eu já vi, são os que mais matam o pai e a mãe depois, por herança, por dinheiro. São pessoas que só parece que vêm só para desgraçar uma família. Eu sou cuidador de idoso e eu cuidei de um paciente, o meu último paciente. Deus tem misericórdia. Não sou um monstro, não sou ruim, dou carinho, dou amor, dou atenção, dou afeto, não é? Dou companheirismo, dou palavras de conselho, de consolo, oro, amo as pessoas, quero que as pessoas melhorem, trabalho com eficiência como cuidador. Mas esse último paciente meu não era doente. Ele fez as escolhas dele, para o crack, para a cocaína, para a maconha, para o álcool, para o cigarro. Ele fez as escolhas dele. E nessas escolhas mesmo ele sabendo que ele era diabético grave, 4 insulinos por dia. Ele sabia que ele era assim. Ele não quis saber. Ele desprezou a mãe, a casa, o pai, a família. Tentou matar a mãe várias vezes com facada. E hoje, na cadeira de rodas, sem pé, por causa do diabetes, ele é um diabo. É uma pessoa horrorosa. Claro que eu oro pela vida dele para que ele se liberte dos males que ele mesmo criou, do gênio dele. Mas é uma pessoa que você não consegue ficar perto dele 1 minuto. E eu tive que ficar 2 dias. Dia e noite, madrugada. Só eu sei o que eu passei. Ruim, calculista, inteligente, perverso, consciente. E aí? Se esse rapaz tivesse sido abortado, teria acabado com a vida da mãe e com a vida da família? Teria feito a família perder dinheiro e posses por causa de drogas? Pare e pensa um pouco. Tem gente que acha que eu pego pesado. Ah, mas o dependente químico ele é doente. Sim, ele é doente, doente consciente. Ele sabe que ele não pode usar cocaína, que ele não pode usar crack, que ele não pode usar maconha. Ele sabe que se ele ficar bebendo muito, ele vai ficar um alcoólatra. Mas ele vai. O traficante nunca vai na porta de ninguém. Não estou defendendo o tráfico de drogas e nem traficantes. Mas o cara que quer usar cocaína, ele sai da sua casa, ele é dissimulado, ele é um ator, porque o craqueiro não, o craqueiro já virou zumbi. Todo mundo já viu, já sabe como ele está o estado dele. Mas o cheirador de cocaína é o que vai pedir dinheiro emprestado, para comprar remédio, vai inventar N mentiras, desculpas, para usar a droga. Ele vai usar a droga para depois voltar loucão, xarope, noiado e causar o pandemônio na sua casa. Bater na sua mãe, chutar fogão, chutar geladeira, roubar. Entende? E aí, como é que faz? Deus é onisciente, Deus trouxe essa pessoa à vida, particularmente ele foi lá, eu vou escolher você, vai para a terra, vai lá, ferrar, desgraçar, atazanar a vida da sua mãe e do seu pai. Será que foi Deus? Claro que não foi Deus. A vida é cheia de opções. Não é, está escrito que Deus criou o homem reto, mas o homem procurou seu próprio caminho. Não tem nada a ver com Deus isso, gente. Para dessas conversas bestas. Para que veio no mundo porque Deus quis, que é a promessa de Deus. Ah, que isso, gente? Isso é poesia. Oxi, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eclesiastes capítulo 6, versículo... Deus é a favor do aborto? Não é. Eu estou conversando com você. Entendeu? Dá uma olhada. Eclesiastes 6, versículo 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver 1000 anos até avançada idade e a sua alma não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura, digo, Salomão está dizendo, já Salomão escreveu por inspiração divina, pelo Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh ou não? E aí, não é o homem mais sábio do mundo? Não é um homem que viu o eterno no templo? Salomão. Olha só o que ele escreve. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e ficar velho, e se a tua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura para ele, digo que um aborto é mais feliz do que ele. E aí? Se levar pela exegese hermenêutica pentecostal, se levar pela interpretação da revelação espiritual, Deus está dizendo que um aborto tem mais paz do que quem está vivo.
Pois em vão vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Não estou fazendo apologia ao aborto, quero que você entenda isso. Mas é necessário ponderar, equilibrar na balança da consciência, entender a dor do outro. Existem mulheres que têm uma evolução espiritual, psíquica, psicológica tão grande que ela consegue dar a oportunidade de um bebê cujo pai não conhece, foi fruto de um aborto. Ela consegue distinguir, ela consegue se desintoxicar, ela consegue jogar o ato para fora e ficar com a vida. É o caso dessa senhora que falou comigo hoje. E é um filho maravilhoso para com ela. Mas veio com sequelas emocionais, psicológicas. Ela sabe, mas não pode se abrir com o filho. Senão ela mata o filho. Entende isso? E a coisa é tão séria, tão grave, que mesmo ele, sabendo quem é o pai, é lógico, mas não sabe como vem o mundo, não tem afinidade, não tem amor, não tem empatia, não quer conversa com o pai. Quer o pai longe. Prefere ver o capeta, mas não quer ver o pai. Por que será? Olha, eu vou terminar a live agora para dar espaço para o Alex, e eu convido vocês a entrar na live dele, e eu quero que as mulheres se sintam compungidas, sensibilizadas, principalmente você que passou por abuso, ou você que tem o filho do abuso, principalmente você que é pró-vida. Eu também sou pró-vida, mas a gente não pode negar que o direito das pessoas que são abusadas, delas decidirem se elas querem ou não, porque não é a vontade de Deus, não é a soberania de Deus. Ah, mas a Bíblia diz que só uma folha só cai de uma árvore, aleluia, se for da permissão de Deus. Então, né? Quantos bilhões de folhas tem nas árvores? É uma linguagem figurada? É uma metáfora? É uma poesia? Quantos bilhões de árvores tem no mundo? Quantas folhas caem ao mesmo tempo? Então quer dizer que a preocupação é: uma folha só cai de uma árvore se for da vontade de Deus. A folha caiu da vontade de Deus. Deus vai se preocupar com folha de árvore, meu querido? E os barracos que caem? E as casas que caem? E os deslizamentos? E as pessoas que morrem? Soterradas, Franco da Rocha, Francisco Morato, Perus, Bahia, Nordeste, Rio de Janeiro, a pedra do Bumba que cai por causa da chuva, do solo, o solo poroso. Como é que faz? É vontade de Deus, então? Não! Isso é desleixo, falta de força política, fraqueza de defesa civil, falta de vontade política de prefeito, vereador, governador. Não entra aí. Cerca, mura, põe vigilante, põe segurança, não pode morar aqui. Mas não, os caras deixam. Todo mundo é culpado nessa história. Prefeito, governador, poder público, todo mundo é culpado. As concessionárias de energia elétrica, de água, não pode morar lá. A área de risco, mas a Eletropaulo ou a Enel, ou seja lá quem for, o diabo, que põe poste, luz e põe relógio de medição de energia elétrica para o povo, põe hidrômetro, põe canalização, põe tudo para comer dinheiro do povo. O mundo é hipócrita e todo mundo quer que você se dane. Ninguém tá nem aí para Deus, nem para a Bíblia, nem para Jesus, nem para o inferno, nem para o capeta. Tudo mentira. As pessoas só querem comer o teu dinheiro. A igreja ilude você para comer o teu dinheiro. E se bobear, pisa, sapateia no teu sangue, acaba com a tua vida se você cometer um ato desse. O único que pode te entender. Por isso que Yeshua, ou Yahshua, vai dizer: entra no teu quarto, desabafa, confessa e fale com ele. Só Deus pode te entender. Só Deus. Não foi Deus que orientou Moisés a matar meninos. Não foi Deus que orientou... meu pai. Orientou... Não foi Deus quem matou o filho de Judá, lá em Gênesis 38. Não foi Deus que matou o filho de Davi com Betseba. Coloca isso na tua cabeça. Para de viajar na maionese. Deus é amor, é misericordioso. Os homens pagam as consequências dos seus atos. Ok?
Vamos parar de julgar as pessoas desfaceladas, destruídas, arrebentadas pela maldade do homem. Vamos dar carinho, vamos dar apoio, vamos dar amor às pessoas. Quer dizer que Deus pode matar uma criança que já saiu do útero, mas a mulher não pode ter o direito de não querer ter um filho, que é oriundo de um estupro. Pensa nisso. Quando você usa anticoncepcional, camisinha de mulher, camisinha de homem, um Depo-Provera, um hormônio que vai causar câncer no seu seio e vai te matar ou vai desregular o seu ciclo menstrual. Quando você usa anticoncepcional ou um DIU, né? Quando você faz essas coisas, você também está matando, está abortando, está impedindo a vida de um serzinho de espermatozoide de chegar até o óvulo. E aí? Quer dizer que pela indústria, pela concessão, pelo dinheiro, pelo tributo, pelos encargos, pelos impostos da quadrilha, da indústria, da farmácia, dos remédios, das drogas, dos tóxicos, pode. Aí pode, está legalizado. Agora a mulher destruída, ferrada, detonada, estuprada não pode. Questão filosófica e reflexiva para você pensar. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine o seu pensamento e a sua cabeça. Não vou me importar. Se você quiser sair do meu canal, Provocações Teológicas no YouTube, pode sair, não tem problema. Você é livre para isso, tá bom? Se você quiser entrar, se você quiser chamar mais gente para aprender mais, eu fico grato com tudo isso. Que Deus nos abençoe e amanhã eu volto na sequência desse mesmo tema e você vai entender por que Caim matou Abel. Você vai entender o significado do nome dele. Você vai saber quem foi os verdadeiros assassinos, os hipócritas. Você vai saber quem foi que pediu o sacrifício de Abel e de Caim. Não foi Deus. Não foi Deus. Você vai entender quem é que foi que fez tudo isso e por que Caim matou Abel. Você vai entender por que muitas pessoas sofrem nessa vida pela dissimulação de religiosos, de hipócritas dessa vida. Você vai entender o poder de uma palavra que pode levar maldições, encargos negativos para um feto, para um bebê na barriga e depois que ele sai. Vamos se libertar do preconceito, se libertar das nossas maldades e egoísmo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe e que Deus cure, salve, liberte você das neuras, dos traumas, dos estigmas, das cicatrizes da alma, do coração, de tudo que você fez. Acredite, Deus não é nada disso que a religião prega. Deus é amor, Ele te ama do jeito que você é e dos teus pecados Ele não quer lembrar mais. Dá uma oportunidade para Deus entrar na sua vida de verdade. Dá uma oportunidade para você mesmo, para você mesma. Vamos viver promovendo um mundo melhor, de paz, de humanidade e de igualdade. Um beijo, um ótimo santo, shalom a todos e até amanhã com essa mesma temática que vai estar interessantíssimo. Tá bom? Um abraço. Alex, vai para o Facebook, eu vou entrar na sua live agora, que vai estar boa, e convido a todos para entrar na live dele aí, ó, Alex Sampaio, tá bom? No Facebook, já ele entra. Um abraço, obrigado a todos. Até amanhã. Compartilhe, se inscreva no meu canal, Provocações Teológicas. Muito obrigado.